Oi, gente! Hoje é dia 10 de janeiro de 2026 e no final de dezembro o Raiz postou um vídeo no YouTube fazendo uma recapitulação do ano dele de 2025 com notas, pontos de melhoria e expectativas para 2026. E aí eu quis fazer também, só que eu enrolei muito, tô fazendo só hoje, mas tá bom, né? Eu tô no inicinho do ano, então dá tempo ainda. E aí eu fiz também um roteirinho aqui, anotei algumas coisas que eu quero falar. E aí eu vou separar, fazer mais ou menos igual ele, Raiz, tô meio que te copiando. Separar por tópicos, por áreas da minha vida. E eu vou dar uma nota, fazer uma análise geral sobre o meu ano, sobre minha vida e sobre mim mesma. E é isso, eu acho que vai ser bom pra eu focar realmente em melhorar em 2026 e etc. E não sei, não vou enrolar muito não, vou ir direto aqui. Eu fui vendo o vídeo dele, anotando as áreas que ele falou, porque eu achei muito boa a organização do vídeo do Raiz. Então tô meio que copiando. Perdão. Então, recapitulação de 2025. Acho que as palavras principais do ano de 2025 foram mudança e encerramento. Foi um ano que mudou muita coisa na minha vida. Acho que de todo mundo. Eu sinto que todo mundo teve mudanças muito grandes em 2025. Então, foi um ano de muitos fins de ciclo e etc. Eu acho que eu não vou editar esse vídeo, eu acho que eu vou postar ele assim mesmo, mas eu me embolo um pouco pra poder falar, então vai ficar meio grande. Primeiro tópico, faculdade. Eu vou dar uma nota de 0 a 10 para todos. Faculdade, a nota foi 0, porque no primeiro semestre desse ano, eu tava fazendo o 4º semestre de Direito. Eu tava muito infeliz, não queria fazer, não queria esse curso. E aí, como eu não queria, não tava feliz e já tava planejando sair, eu larguei. Fiz o semestre de qualquer jeito, não, tipo assim, larguei. E aí, na metade do ano, acabou o semestre, eu fui lá e tranquei a faculdade. Então, eu saí do curso e eu não tenho certeza ainda do que eu quero fazer. Eu fiz Enem no ano passado, eu fiz em novembro o Enem, com a expectativa de fazer pedagogia. Eu quero fazer pedagogia, é uma vontade minha, mas tem 1000 outras questões, questão financeira, questão de tudo. Ai, esqueci de colocar meu brinco. Tem muitas outras questões para poder decidir a carreira e eu ainda não decidi, o que é um problema porque o resultado do Enem sai daqui 6 dias e o SISU é daqui 9 dias, eu acho que começa. Então, eu tenho que decidir isso rápido. Eu tô pensando em talvez fazer arquitetura e urbanismo. Eu tenho que ver minha nota primeiro, mas eu fui bem, pelo gabarito oficial, assim, eu fui bem. Então, talvez eu consiga passar para arquitetura e urbanismo na UFMG, talvez. E aí, se eu passar, talvez vai ser o que eu vou fazer mesmo. Mas eu ainda não tenho certeza de nada. Enfim, faculdade, nota 0. Na verdade, eu acho que eu posso dar, tipo assim, uma nota 2, porque beleza, tudo que eu fiz foi nota 0. Mas nota 2 por eu ter criado a coragem para poder sair de um curso que eu não estava feliz e ir atrás de uma coisa que me deixe mais realizada, mais feliz e tal. Então, talvez não, foi péssimo. Olhando objetivamente, nota 0. Mas, pelo menos, eu saí do curso que eu tava infeliz. Agora, trabalho. Trabalho, nota 2 de 10. Eu tava no primeiro semestre também fazendo estágio no TRT, Tribunal do Trabalho aqui de Contagem, e aí eu tive que sair junto com a faculdade, né, tranquei a faculdade, tive que sair do meu estágio. Eu não detestava tanto assim meu estágio, mas também não gostava, eu não me vejo trabalhando com isso o resto da vida, com direito. Não é uma coisa que eu me enxergo fazendo, de forma alguma. Então assim, saí do estágio, fiquei desempregada. Aí o meu padrinho me chamou pra trabalhar com ele na loja dele. Ele tem uma loja do Ortocrim. Eu fiquei lá pouquinho tempo. Fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses lá. E aí eu saí porque, assim, trabalho com família, etc. Eu preferi
sair, procurar alguma outra coisa, porque às vezes acaba não dando certo. E aí disso eu saí e comecei a fazer freelance. Eu tô fazendo freelance trabalhando como animadora de festas infantis. Então eu vou. É com uma empresa única que eu tô trabalhando, mas eu faço freelance com eles. Inclusive, vou trabalhar hoje de noite. E eles pagam, ok? Malzinho, tipo assim, eu tô precisando de dinheiro urgente. Mas eu acho bem divertido. É muito legal trabalhar com isso. As crianças são ótimas. E não é só animadora, eu tô fazendo, tipo assim, faço pinturinha facial, escultura de balão, essas coisas. E eu acho divertido. Eu gosto muito de criança. As crianças são muito divertidas, são muito interessantes de conversar com elas e tal. E ver o jeito que elas veem a vida e o mundo. É muito divertido. E eu até anotei aqui que o Raiz falou no vídeo dele sobre a importância da diversão. E você tem, não necessariamente diversão e tal, mas você tem que estar feliz no que você faz. E eu não estava feliz no direito, eu não estava feliz no meu estágio e tal, no que eu estava fazendo. Então, todas as mudanças que eu fiz nesse ano, nessas questões de faculdade, trabalho e tal, foram para poder procurar um pouco mais de diversão, entre aspas. Mas não diversão, porque eu sei que trabalho é trabalho, diversão é diversão, e a gente tem que separar porque não tem como. Trabalho é chato. Você ter responsabilidades é chato, mas você tem que se divertir minimamente, você tem que achar minimamente legal. Não é divertir, mas você tem que achar minimamente legal. Eu tô achando o freelance que eu tô fazendo legal, obviamente que não é uma coisa, né, uma profissão, uma área que eu vou seguir pro resto da vida e tal. É um quebra-galho de vez em quando, por enquanto, porque eu preciso de dinheiro, mas eu tô achando legal. Pelo menos eu não tô fazendo bico com uma coisa que eu detesto e que eu acho chata. Cansa, é muito cansativo trabalhar com isso, porque eu tenho que mexer, correr, pular muito, dançar e tal. Mas é divertido, eu me divirto, então, ok. Então, acho que no trabalho, nota 2 de 10, porque eu saí de estágio, trabalhei no Ortocrim por 2 meses, e aí agora eu tô fazendo freelance, ganho pouco, mas é divertido, então tá aí os 2 pontinhos. Próxima área da minha vida, relacionamentos. Relacionamentos não só amorosos, mas todos relacionamentos interpessoais no geral. Eu dei nota 5 de 10, que é uma nota neutra ali, metade, nem bom, nem ruim. 2025, terminei o namoro de quase 2 anos, contando todo o tempo que a gente tava junto antes do namoro, tipo assim, deu mais de 2 anos. Então, talvez, igual o Raiz falou no vídeo dele, não sei o que, terminei o namoro, então thumbs down. Mas eu não sei se isso necessariamente abaixa a nota, porque se é um término que faz sentido, então às vezes não abaixa tanto a nota. Mas enfim, um término de relacionamento eu acho que abaixa um pouco a pontuação da área de relacionamentos. Em questão de amizades, não sei bem a nota que eu dou pra amizades, eu não sei, não vou pontuar cada área, assim. Acho que no relacionamento, no geral, foi 5/10, mas, enfim. Amizades, eu me afastei de algumas pessoas que eu gosto muito, que eu faço muita questão. Eu falei sobre isso nos meus stories. Depois eu venho nesse tópico que eu falei nos stories. Deixa eu só concluir aqui primeiro. Eu me afastei de algumas pessoas que eu gosto muito, mas eu também me aproximei de outras, fortaleci muito minhas amizades com outras pessoas. 2025 foi um ano meio conturbado para todo mundo. Eu tinha um grupo fixo de amigos que eu via praticamente todos os dias, a gente saía juntos todos os dias, e aí o grupo acabou se afastando. Eu, pessoalmente, não me afastei de quase ninguém do grupo, eu continuo sendo amiga de todo mundo, mas no geral a gente se afastou e não tem mais tanto contato quanto tinha no início do ano passado. Assim, 2025 para mim foi dividido entre primeiro semestre e segundo semestre, minha vida mudou totalmente. E aí, a partir do segundo, como eu tô olhando, né, a visão toda, eu vou contar até o fim do ano. Então, a partir do segundo semestre, me afastei, nos afastamos. Então, assim, a amizade foi meio neutro, porque ao mesmo tempo que o grupo se afastou, eu me afastei individualmente de pessoas.
Então, não sei, acho que a amizade tá um tópico bom, apesar de que eu quero me reaproximar de quem eu me afastei no ano passado, quero me reaproximar, não só no ano passado, ano retrasado, enfim, passado, eu quero me reaproximar de pessoas que eu amo muito e faço muita questão e que eu não tenho corrido muito atrás. Mas isso é um tópico que eu vou falar um pouco depois. Questão da família agora. Foi relacionamento amoroso, amizades e família agora. Eu tenho sido muito distante da minha família. Muitas vezes tem encontros de família, assim, fim de semana, e eu deixo de ir pra poder sair com amigos, deixo de ir por N motivos. É, eu sinto que eu tô afastada de todo mundo, inclusive às vezes, sei lá, dos meus pais. Quero, em 2026, me reaproximar da minha família, dos meus parentes, tias, tios, primos e etc. Então, assim, foi uma área meio em baixa nesse ano. E eu já coloquei aqui, inclusive, o ponto que eu quero correr mais atrás das pessoas. Eu sinto que eu vou deixando as coisas acontecerem, e ai, me afastei de fulano, acontece e tal. Mas eu acho que a gente tem que correr mais atrás das pessoas que a gente faz questão, tem que correr mais atrás do que a gente acha importante na nossa vida e fazer por onde para poder manter elas por perto. Já que eu gosto tanto da amizade dessas pessoas, eu acho que eu tenho que ir mais atrás de manter elas por perto da minha vida. Próximo tópico. Eu. Coloquei um tópico, tipo assim, eu como pessoa. Em todos os sentidos. Em sentido, tipo assim, de personalidade, de saúde e tal. Tô englobando tudo aqui no tópico eu. Eu me dou uma nota 6/10. Mas, na verdade, eu acho que minha nota seria menor. Só que eu não quero dar uma nota baixa pra mim mesma, né, gente? Tipo assim, ai, tá, tem que ser realista pra você saber como melhorar e tal. Só que eu não quero me dar uma nota baixa. Então, 6/10. Eu tinha colocado 4/10, aí eu risquei aqui e coloquei 6. Em 2025, eu comecei o ano querendo me cuidar, querendo me tratar melhor, tipo assim, questão de alimentação, de fazer atividade física. E eu comecei, só que aí eu chutei o balde, larguei tudo de novo. E aí eu passei a me alimentar mal de novo, pular refeições e não fazer nada de atividade física, 100% sedentária. E então, assim, eu negligenciei minha saúde física e também minha saúde mental. Eu sinto que eu me coloquei em posições que eu não precisava e que fizeram mal pra minha cabeça. Então, assim, eu tenho que me priorizar um pouco mais e, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a fazer isso. Tomei decisões difíceis para poder me priorizar. Eu saí da faculdade, que eu não gostava, para poder procurar outra coisa. Eu, tipo assim, encerrei vários ciclos na minha vida que não faziam sentido mais para mim. E foi, assim, o ano que eu mais fiz isso, porque eu sinto que eu sempre vou deixando as coisas acontecerem e não tomo as rédeas da minha vida. Eu sempre evito tomar decisões difíceis. E esse ano eu tomei decisões difíceis, o que, porra, é paia pra mim porque é difícil, são decisões difíceis. Mas, ao mesmo tempo, é bom pra mim porque eu tô aprendendo a me colocar em primeiro lugar e me priorizar na minha vida. Então, assim, eu me tratei mal esse ano, eu sinto várias vezes. Eu piorei, eu escrevi aqui, eu piorei como pessoa. Não foi uma coisa do nada em 2025, eu sinto que nos últimos tempos eu fui mudando muito questões minhas morais, éticas, etc. Em 2026, eu quero melhorar como pessoa e alinhar o que eu faço com o que eu acredito que é certo. Então, eu fiz muitas coisas assim que, não sei, eu não achava certas, eu ficava agoniada por estar fazendo elas, mas continuava fazendo e tal. Então, assim, eu vou parar, a minha expectativa para 2026 é parar de me negligenciar, cuidar melhor de mim mesma, da minha saúde. E aí tem o ponto saúde também. Saúde, tipo assim, eu vou colocar até como eu tinha colocado junto no tópico eu, mas eu vou colocar a parte e minha saúde eu vou colocar, sei lá, 3/10, porque não, mentira, 3/10 é muito baixo, né? Mas enfim, uma nota baixa, thumbs down. Porque
Eu não fiz, tipo assim, um check-up. Tem muito tempo que eu não faço um check-up, não vou atrás de cuidar da minha saúde. Eu, tipo assim, a minha imunidade tá péssima e eu não tenho ido atrás de saber por quê. Eu tenho que, né, me cuidar melhor e ir atrás de ver como que eu tô fisicamente. Preciso fazer vários exames, preciso fazer várias coisas pra poder melhorar minha saúde. E isso vem, obviamente, vinculado com minha alimentação, com atividades físicas e etc. Então, assim, tá meio acoplado no eu, mas é um ponto à parte porque é saúde, tipo assim, saúde física, saúde médica mesmo, não só de eu estar cuidando mal do meu corpo, mas de eu não dar a devida atenção que meu corpo precisa. Então, né, esse é um tópico. Aí tem o tópico lazer. Lazer, eu dei a nota 7 de 10. Porque esse ano eu saí muito. Eu acho que eu não fiquei entediada. Tipo assim, dia nenhum é muito forte. Mas eu não parei esse ano. Eu não parei. Tipo, esse ano, né? Ano passado. Eu sempre tinha alguma coisa pra fazer, alguém pra sair junto. Eu fiz muita coisa. Eu fui pra muitos rolês, aproveitei muito. Vocês, meus amigos, sabem. Adicionando aqui meu aniversário. Esse ano foi super legal, muito divertido. Eu fiquei muito feliz com o meu aniversário. Eu viajei, eu fui pra Disney. Eu, tipo assim, fui pra Disney. Não foi uma coisa planejada, foi de última hora. E aí foi muito legal. Eu viajei pra Disney com as minhas primas e com minha tia. Foi muito divertido. Então, assim, eu me diverti muito esse ano, foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, assim, lazer engloba muitas coisas, inclusive engloba meus hobbies. Eu abandonei meus hobbies. Desenhar, quase não desenhei, tipo assim, arte, tudo. Eu não li, eu vi pouquíssimos filmes, eu amo ver filme, e eu vi pouquíssimos filmes. Eu fui ver em 2024, eu assisti muito mais, assisti, tipo, o dobro. E, então, assim, eu larguei um pouco de coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer, porque eu, sei lá, não tava fazendo essas coisas, e eu anotei aqui muito tempo de tela. Infelizmente, nossos pais estão certos, a culpa é do celular. O celular tá atrapalhando a minha vida, e eu tenho plena consciência disso. Meu tempo de tela é absurdo, então o tempo que eu passo no TikTok, Twitter, vendo Reels, Instagram, etc., é absurdo. E eu tenho que diminuir isso muito porque tá afetando todas as outras áreas da minha vida. Então, todas as áreas que estão afetadas, eu sinto que estão afetadas por causa do celular também. Muito por causa do celular. Eu tenho que diminuir muito meu tempo de tela do celular. Porque eu considero. É aquele negócio, não sei o quê, tão viciado no celular e tal, que assistir filme parece uma coisa produtiva. Mas não é porque é uma coisa produtiva. Não é porque é uma coisa produtiva, mas é porque eu gosto muito de ver filmes, é uma coisa que eu, tipo assim, tenho muito prazer em fazer, só que eu não tenho feito porque eu fico muito tempo no celular e tal. Então não é que é produtivo ver filmes, mas é uma coisa que eu quero fazer e que eu não faço porque eu tô perdendo tempo no celular. Então, assim, enfim, diminuir meu tempo de tela é urgente, tá me afetando muito. Inclusive, tipo assim, afetando em outras áreas também, de amizade, relacionamento. Eu sei que isso tá me afetando também nessas áreas. Trabalho também, eu tenho que largar meu celular, tenho que esquecer que ele existe. Enfim, é isso. Lazer é isso. E aí eu tenho alguns tópicos soltos que eu quero comentar, que não estão necessariamente em nenhuma dessas áreas da minha vida. Primeiro aqui eu coloquei coisas que eu quero fazer em 2026. Eu quero ler mais. Ano passado eu li 2, 3 livros, muito pouco. E eu gosto muito de ler, eu lia muito quando era mais nova, e aí eu quero voltar a ler. Eu tenho muitos livros no meu estante que eu comprei, e estão ali parados, e eu larguei, nunca mais, tipo assim, encostei e tal. Por quê? Celular. Tudo culpa do tempo de tela. É tudo culpa do tempo de tela. Enfim, quero ler mais livros. Não vou colocar, eu quero ler tantos livros. Quero ler mais, ponto.
quero ver mais filmes, eu quero cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor de mim, e não necessariamente, quero emagrecer, quero não sei o que lá. Mas eu sinto que eu tô fraca, eu tô cuidando tão mal do meu corpo, tô me alimentando tão mal, tô tão sedentária e parada, que o meu corpo tá fraco, eu não tô dando conta de fazer nada. Então eu preciso cuidar melhor de mim mesma. Não, e atividade física eu não falo necessariamente academia, eu falo qualquer atividade física. Inclusive, teve isso. Em 2025, eu comecei a fazer beach tênis, eu fiz uns meses de aula de beach tênis e eu gostava. Talvez eu até volte. Mas eu larguei também. Então, tipo assim, é um ponto neutro ali na área de autocuidado, porque eu fiz um bom tempo, mas larguei. Então talvez seja um ponto um pouco negativo, porque eu larguei, mas pelo menos eu fiz. Foi, tipo assim, primeira vez, depois da minha vida adulta, adolescente, etc., que eu realmente fui fazer uma atividade, porque quando era pequena, faz natação, faz não sei o quê, mas isso criança. Quando minha mãe mandava eu fazer, e aí eu ia e ela fazia. Mas agora, por conta própria, eu comecei a academia no ano passado, larguei, e aí eu fui fazer beach tênis, fiz por mais tempo do que academia, e acabei saindo também. Só que quando eu saí do beach tênis, foi na época, eu tava meio corrida, tava faculdade de manhã, estágio de tarde, não sei o quê, na verdade isso é uma desculpa. Eu tenho que parar de inventar desculpas para as coisas que eu faço. Eu sempre quero, tipo assim, passar um pano pra mim mesma, óbvio, porque sou eu e aí eu quero passar um pano pra mim mesma. Mas, enfim, foi porque eu fui folgada e preguiçosa mesmo. Eu falo que é porque eu não tinha tempo, mas eu tinha sim. E eu só não gostava de ter que acordar muito cedo pra poder fazer beach tênis e eu ficava com preguiça. Enfim, quero fazer atividade física, quero me alimentar melhor, quero fazer pelo menos 3 refeições por dia, todos os dias, café da manhã, almoço e jantar, porque eu sempre pulo café da manhã, ou então, tipo assim, sempre pulo alguma refeição e, né, não faz bem. Quero me alimentar melhor, não só em consistência de quantidade de refeições, mas parar de comer bobeira e não parar de comer bobeira, né? Porque eu não vou cortar totalmente. Cortei totalmente o açúcar do meu ano, cortei totalmente blá blá blá. Não quero isso, mas eu tenho que diminuir muito, porque eu tenho comido muita, muita porcaria e etc. E aí eu quero me alimentar melhor. Eu quero ser mais proativa em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser menos apática, não é apática, mas ser menos... Não sei, eu não tomo iniciativa para as coisas. Eu tenho que tomar, eu quero fazer, tipo assim, eu tenho essa lista aqui de coisas que eu quero fazer, mas eu não tomo iniciativa para nada, eu não começo nada. Eu só falo o que eu quero fazer e nunca faço. Então eu tenho que ser mais proativa, eu tenho que, igual eu falei antes no vídeo, tomar as rédeas da minha vida, não só em questão de tomar decisões difíceis, de me priorizar, etc., mas de realmente começar coisas e iniciar projetos. Então, assim, eu vou ser mais proativa esse ano. Eu quero e preciso ser mais organizada. Não só organizada em questão de bagunça, porque o meu quarto é uma zona todos os dias. Eu vou lá, arrumo, no dia seguinte tá uma zona de novo. Eu tenho que aprender a me manter organizada. Mas não só nesse sentido, mas eu também tenho que ser organizada tipo assim, organizar a minha vida melhor. Por exemplo, eu tava na faculdade, era tudo um caos, uma bagunça, eu não sabia data de prova, não sabia data de nada, não sabia o que eu tinha de trabalho, não sabia nada, entendeu? Então eu tenho que me organizar, porque eu sou desorganizada em todos os sentidos da minha vida. Eu tenho que me impor mais, mas acho que isso tá um pouco atrelado na questão de tomar as rédeas da minha vida. Eu tenho que aprender a impor mais minhas vontades e me colocar em primeiro lugar. Não de um jeito egoísta, não de um jeito, não ligo pra ninguém, só ligo pra mim mesma e é isso. Mas eu tenho que aprender a colocar as minhas prioridades como prioridade na minha vida. Porque eu sempre vou abrindo mão de muita coisa pra não desagradar os outros e pra não ser inconveniente, pra não sei o que lá. E eu tenho que parar um pouco de ter medo de tomar decisões pensando nos outros, no que os outros vão achar, se os outros vão achar certo ou errado, etc. E os outros eu digo todo mundo, desconhecido, conhecido, família, amigos, etc. Claro que isso não significa que eu vou deixar a opinião de todo mundo de lado, falar foda-se, só eu que importo e vocês estão todos errados e eu tô certa. Claro que a gente tem que ouvir conselho das pessoas que gostam da gente, as pessoas que a gente ama e que nos amam também.
Mas a gente tem que saber conciliar isso com as nossas prioridades, tem que saber alinhar esses dois pontos, de ouvir opiniões de pessoas que se importam com a gente, com quem a gente se importa, e ouvir a sua própria opinião e o que você acha que é certo para sua própria vida. Então, sim, tenho que fazer isso. E outro ponto, eu quero começar a fazer terapia. É uma coisa que eu quero há muito tempo, mas esse ano, assim, eu acho que não dá pra passar de 2026. Eu preciso começar a fazer terapia. Por várias questões. Questão, organização, tudo. Tipo assim, preciso fazer terapia. Senão eu vou enlouquecer. Eu sinto que se eu não começar, tipo, agora, acabou pra mim. Acabou minha vida. 20 anos de idade é o limite. Então, assim, preciso fazer terapia. Agora, alguns outros tópicos que eu anotei. Esse ano, eu não melhorei objetivamente em nada. Nada. Inclusive, eu piorei em todos os aspectos que eu falei aqui. Todas as minhas notas foram baixíssimas, tirando lazer. Faculdade, trabalho, relacionamento, eu mesma, tudo foram notas baixas. Então, assim, eu não melhorei objetivamente em nada nesse ano. Mas, mesmo assim, apesar de tudo que eu falei aqui, o ano foi bom. Porque eu me diverti muito. Esse ano foi muito divertido. Assim, eu me diverti muito e de formas diferentes. Igual eu falei, o ano é dividido em primeiro semestre e segundo semestre pra mim. Primeiro semestre eu me diverti muito, 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 de um jeito muito diferente do segundo. Mas o ano foi muito legal, eu saí muito. Igual eu falei, me aproximei de várias pessoas e eu fui pra shows, eu fui pra festas, eu viajei e foi um ano muito legal, foi um ano bem divertido, apesar de todas as merdas, foi um ano muito bom pra mim, assim, muito bom é forte, mas foi um ano muito divertido, foi um ano muito legal e eu tinha colocado como meta, no início de 2025, que eu queria ser mais eu mesma em 2025, sabe, eu queria me achar um pouco mais, tanto na questão da faculdade e tal, e eu sinto que eu fiz isso esse ano. Eu comecei a limpar o caminho para eu poder ser mais eu mesma e ser mais feliz comigo mesma. E aí, 2025 foi um ano de limpeza, igual eu falei, as palavras do ano principais foram mudança e encerramento. Eu sinto que eu encerrei muita coisa para em 2026 eu começar a realmente trilhar um caminho que eu acho que faça sentido para mim e que eu esteja feliz comigo mesma. Então eu sinto que esse ano vai ser um ano de inícios, de novos começos, de novas fases, o contrário do ano passado, que foi um ano de finais, de encerramentos, enfim, encerramento de ciclos. Sinto que eu tô dando muita volta, mas tá bom. Então é isso, o ano foi legal, e igual eu coloquei aqui de novo, sofri por não me impor. A maioria das coisas que eu sofri esse ano que me deixaram agoniada e, tipo assim, mal por dentro e tal, foram porque eu não tinha coragem de me impor. Eu até anotei aqui, covarde. Eu sou covarde, eu sou uma pessoa covarde. Eu não sou uma pessoa que peita os outros, não sei o que e tal, e se impõe. E eu tenho que ser menos covarde. Eu tenho que me colocar, mais uma vez, como prioridade na minha vida. Então, assim, covarde. E aí me pegou, eu até falei com o Raiz, me pegou muito no vídeo dele, que ele comentou no final que a gente tem que aprender a aceitar a perda. E como eu falei que 2025 foi um ano de encerramentos, de finais, eu sempre sofri muito, 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 muito com finais, com encerramentos. Eu sempre tento segurar ao máximo as coisas e eu não quero que nada mude, eu não quero que nada mude na minha vida. E esse ano eu aprendi da pior forma possível que não tem como. As coisas vão mudar. Clichê, blá blá, mas ciclos se encerram, tudo muda e não tem o que fazer. E aí, o final do vídeo da Raiz me fez lembrar, eu até comentei com ele também, de um vídeo da Jut Jut, que é tipo a senhora óbvio, mas eu adoro ela. Me fez lembrar desse vídeo que ela fala que as coisas mudam e não tem o que você possa fazer. E aí, eu comecei a falar dos meus stories, que eu falei que eu ia falar depois. Eu falei sobre isso nos stories esses dias, do meu privado, que nada é pra sempre.
tudo vai mudar. E aí você tá, assim, no momento ótimo da sua vida. E é exatamente o que a Juju te fala nesse vídeo dela. Que você tá no momento ótimo da sua vida, você quer continuar assim pra sempre, só que não vai ser pra sempre, vai mudar. E aí você tá aqui, e aí você vai vir pra cá, e aí você vai vir pra um fundo do poço, e aí você vai falar assim, nossa, acabou minha vida, e etc. Mas, é exatamente o que eu falo nos meus stories, a vida não acaba. Falei isso também, a vida acaba sim, mas a vida não vai acabar tão cedo, as coisas vão mudar de novo. Se você tá no buraco, você vai melhorar. E se você tá bem, as coisas vão piorar. E aí, a gente tem que fazer as pazes com isso. Eu tenho que fazer as pazes com isso e aceitar que as coisas mudam. Porque quando as coisas mudam, eu fico assim, ó, igual esse gatinho. E isso me impacta muito a vida toda. Eu nunca fui bem, nunca lidei bem com mudanças. E esse ano eu tive que mudar. Tiveram coisas que, fora do meu controle, que mudaram. Tiveram coisas que eu tomei a iniciativa de mudar. E aí que eu queria falar também, que eu comecei a falar disso que eu falei nos meus stories, na área de relacionamento, que eu afastei de algumas pessoas. E eu tomei a iniciativa de mudar algumas coisas, mas algumas pessoas que eu faço questão e etc., às vezes essas pessoas tiveram a iniciativa de, às vezes, não cortar laço comigo, mas se afastar e etc., porque eu cortei coisas ruins da minha vida, mas outras pessoas também cortaram coisas ruins da vida delas. E talvez eu seja uma das coisas ruins que as pessoas cortaram da vida delas. E porque, gente, vamos ser sinceros, a gente é a pessoa ruim na vida de alguém, e não que isso seja bom, a gente tem que tentar ser uma pessoa boa, sempre. Tem que ser uma pessoa boa. Mas não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Então, de vez em quando vai dar errado, de vez em quando você vai fazer uma merda e o mundo não vai acabar por causa disso. Você vai fazer uma merda e você vai ter que lidar com as consequências. Inclusive, eu anotei isso aqui. Consequências. A gente é ótimo, né? Eu tenho que aprender a lidar com as consequências das coisas que eu faço, porque os encerramentos de ciclos, etc., vêm necessariamente com as minhas decisões e com as coisas que eu faço na minha vida. Então, eu tenho que aprender a lidar melhor com o que eu faço e as consequências dos meus atos. Então, assim, ao mesmo tempo que Pera, eu perdi um pouco o fio da meada. Eu tava falando, as coisas mudam. Tudo muda, você tem que aceitar que as coisas mudam, mas você também tem que correr atrás de manter o que você faz questão. Igual eu falei na questão de amizade. Se você faz uma merda grande, se você vacila, etc., óbvio que você vai sofrer consequências e tem que aceitar que vai sofrer consequências mesmo, mas você também tem que lutar contra isso. Não lutar contra as consequências, mas lutar para poder se redimir e melhorar. E eu tenho que parar de falar você e a gente, porque eu tô falando sobre mim. E eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar em várias questões. Enfim. E eu anotei também que eu acho que eu sou um pouco alheia às coisas que me acontecem. E por isso, às vezes, eu acabo afastando de pessoas sem perceber. E aí vem a questão que eu tenho que correr mais atrás e tal. Porque eu sinto que às vezes as coisas acontecem comigo e aí eu só falo, tá, tipo, é a vida e tal. E acontece, só que, tipo, não acontece. Não, acontece. Mas não deveria acontecer, entendeu? E, tipo assim, eu sinto que às vezes eu só deixo tudo passar batido. Falar, fazer o quê, sabe? E vou deixando as coisas. Então eu acho que às vezes eu sou um pouco alheia ao que me acontece, mas ao mesmo tempo eu coloquei uma interrogação do lado, porque eu não sei se eu realmente sou alheia às coisas que me acontecem, porque eu sofro. Mas eu acho que eu só sofro em silêncio. Então eu sofro em silêncio e não falo, não externalizo nada que me incomoda e tal. Então é um dos motivos que eu tenho que fazer terapia. Porque eu finjo que eu sou alheia às coisas e que eu não me importo tanto. Mas aí no fim eu acabo explodindo e aí eu surto e tenho crises e tal. E aí, inclusive eu anotei sobre isso. Eu coloquei aqui, crises de identidade. Esse vídeo eu tô dando muita volta e não tô chegando em lugar nenhum. Mas é porque eu lembro de coisas que eu tinha que falar, enfim. Crise de identidade, tive muitas crises de ansiedade, não, de identidade em 2025,
por eu não sentir que eu tava sendo eu mesma, eu não sentir que eu tava seguindo um caminho que fazia sentido pra mim, que é o que eu espero fazer em 2026, já falei. Então, em vários momentos eu parei de pensar, falar, nossa, quem sou eu? Quem é essa pessoa que eu não tô reconhecendo agora? Não tô reconhecendo quem eu sou, o que eu tô fazendo, não acho que nada disso faz sentido. E eu acho que tudo isso que eu tô falando tá meio solto, mas tá tudo interligado, sabe? E eu acho... eu acho que nesse exato momento, tipo, 2h52 da tarde do dia 10/1 de 2026, eu tô com um olhar pessimista das coisas. Então talvez eu tenha dado notas muito baixas para as áreas da minha vida, porque eu tô num momento pessimista da minha vida. Agora, nesse exato segundo, essa última semana e tal, eu tô com um olhar meio pessimista das coisas, então talvez eu tenha olhado pro ano passado de um jeito um pouco pior do que ele realmente foi. Apesar de que eu falei que o ano foi bom. Então assim, eu acho que eu tô com um olhar meio pessimista, mas eu tô com um olhar otimista em relação ao futuro, um olhar esperançoso. Pessimista em relação ao passado e otimista em relação ao futuro. Eu tenho muito medo e incerteza do futuro, porque eu tô num momento de limbo da minha vida. Eu saí de um curso, fiz o Enem, tô esperando o resultado do Enem, não sei ainda o que eu vou fazer, não tô trabalhando, não tô fazendo nada, eu tô num limbo do ano passado, que eu encerrei muitas coisas, mas eu ainda não comecei coisas novas, então eu tô num momento muito inseguro em relação ao meu futuro e a tudo que vai acontecer, como que vai ser. E eu tô falando isso, eu até anotei aqui, ó, não quero ser tadinha. Eu não tô falando isso pra ser uma coitada, falar, ai, tadinha de mim, não sei o quê, o meu ano foi ruim em todos os aspectos e tal. Não é, eu só tô fazendo isso porque eu preciso listar o que eu preciso melhorar e etc. E ao mesmo tempo, essa questão do limbo me faz pensar um pouco assim, eu tenho 20 anos de idade, eu já sou adulta, eu sei disso, eu tenho que tomar a iniciativa das coisas da minha vida, tenho que ser mais proativa, etc. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô correndo contra o relógio de um jeito que não é justo comigo mesma, porque ao mesmo tempo que eu sou adulta, eu ainda sou muito nova e eu tenho muita vida pra frente. E é o que eu tava falando mais cedo, tava falando agora mesmo, que eu ainda tenho muito tempo de vida. Então, eu posso estar na merda agora, mas eu sei que vai melhorar. E depois que melhorar, eu sei que vai piorar de novo. Então, eu sinto que... Esqueci. Esse vídeo vai ficar enorme. Mas, enfim. Eu sinto que essa questão de produtividade é um pouco uma armadilha que a gente se coloca, que eu me coloco também, de nossa, eu tô com 20 anos, eu já devia estar terminando a faculdade, devia estar encaminhando minha vida profissional, eu devia estar fazendo muita coisa, mas ainda tem tempo. Eu tenho que começar, eu tenho que tomar iniciativa e ser proativa, mas eu ainda tenho tempo pela frente. Então, assim, eu não quero esse ano também, apesar de eu querer fazer muitas coisas, mudar muitas coisas, eu também não quero me colocar numa pressão de eu tenho que ser perfeita o ano todo, tem que tudo dar certo e eu tenho que melhorar absurdamente todas as áreas da minha vida, porque eu sei que não é assim que funciona e esse é um pensamento que é paia e não dá certo, sabe? Não é legal. Então, acho que é basicamente isso. Não tudo que aconteceu no passado, mas todas as minhas notas em relação a diferentes áreas da minha vida, tudo que eu quero mudar e que eu quero fazer. E eu espero que esse vídeo salvo aqui sirva de incentivo para eu poder tomar as rédeas da minha vida e fazer as coisas melhorarem, em todos os sentidos, porque eu preciso muito melhorar em tudo, tudo. Com outras pessoas, comigo mesma, faculdade, trabalho, família, tudo tá de um jeito ruim. Apesar de eu estar me divertindo e de estar sendo legal minha vida, eu preciso melhorar em tudo. E é isso. E espero que esse ano seja um ano de novos inícios, novos ciclos. Necessariamente vai ser, porque eu vou começar outra faculdade, vou conhecer pessoas novas, vou fazer coisas novas. Então, assim, é isso, tô com muitas expectativas pra 2026, o que é um perigo, porque elas podem ser quebradas muito fácil. Mas é isso, vai dar certo. E é isso, não tem muita conclusão pro vídeo, era só uma avaliação do meu ano e coisas que eu quero fazer em 2026. E aí depois, no fim do ano, talvez eu volte com atualizações e notícias do que aconteceu.